gente se une quando a demanda é muito clara, é muito justa, né? Então, estamos aí unidos em prol de fortalecer aqueles que estão sendo mais prejudicados. E aí eu queria te responder, eu acabei não respondendo 100% a tua pergunta, mas assim, o que eu como economista vejo, né? Vamos pensar em duas questões. Em duas questões. Vamos pensar na questão de hoje, né, no meio da pandemia, dessa crise, e pensar a longo prazo. Hoje, o que nós temos que fazer? Eu vejo assim três dicas importantes, tá? A primeira é se reeducar financeiramente, você e tua família. Ou seja, aquele que gastava bastante vai ter que gastar menos. Aquele que gastava menos vai ter que tentar identificar se existe algum gasto supérfluo ou não, né? Se existe, você elimina. Aquelas contas que podem atrasar, atrase, sem prejuízo, porque, por exemplo, a luz está te dando essa oportunidade. Outras, renegocie, por exemplo, o aluguel onde você mora, renegocie, que está todo mundo, todos os proprietários estão renegociando com o inquilino. Então, renegocie, né, para pedir desconto. Então, essas questões básicas de controle financeiro. A segunda questão, eu acho importantíssimo, é justamente a gente se organizar dentro do bairro, dentro da sua classe de pessoas, né, para que a gente possa reivindicar como vocês estão fazendo, né? Ou seja, entendam que a política é isso. A política não é a politicagem, a política não é necessariamente só a política dos políticos e dos partidos. A política é se organizar e reivindicar e levantar aí as reivindicações do teu grupo. Isso é a política verdadeira. Seria a segunda opinião, né, para o agora. Terceiro, se vocês têm possibilidade de consumir dentro do seu bairro em empresas menores, isso é melhor do que você ir lá para o centro e gastar nos grandes empreendimentos. Então, compra ali, se o preço for quase igual, compra na mercearia, gasta ali na tua local, né? Compra da tiazinha ali da esquina que confecciona a máscara. Então, porque isso faz com que o pequeno comércio gire um pouco de dinheiro e acaba fazendo a diferença. Então, é um outro aspecto que eu gostaria de deixar. E a longo prazo, nós devemos pensar que mesmo voltando depois da normalidade, mesmo tendo a vacina, mesmo depois superamos tudo isso, que superarmos tudo isso, as formas de se relacionar com o cliente vai mudar uma série de questões, vai ser um novo paradigma e nós devemos estar preparados lá para o futuro. E aí também o governo municipal, o governo estadual e nacional, mas principalmente o municipal aqui de Foz do Iguaçu, vai ter que repensar também as estratégias de desenvolvimento. Exatamente. Para que a gente consiga desenvolver outros ramos que não só do turismo. Porque se o turismo zerar, os guias e todo mundo vai ter que pensar em outras formas. Zerar não vai, a gente vai voltar e vai fortalecer de novo, mas vai ser gradativo. Então, enquanto isso, nós devemos pensar que nós temos outras áreas para ser desenvolvidas, outros setores da economia municipal que nós temos bastante potencial. Eu citei alguns numa live que eu fiz, por exemplo, de tecnologia da informação, por exemplo, na agricultura, por exemplo, nas relações internacionais. Sabe, quantas pessoas estão se formando em relações internacionais aqui e estão ficando desempregadas ou trabalham no comércio, ou vão para fora trabalhar, né? E quantas etnias nós temos aqui? Gente do mundo inteiro. Nós podemos ter aqui consulado do mundo inteiro aqui, entendeu? Exatamente. Gerando emprego, gerando uma estratégia, gerando aqui estratégia de coordenação entre as três cidades aqui fronteiriças de três países diferentes, né? Então, a longo prazo, eu acho que o governo municipal deve repensar aí uma estratégia não só de retomada gradual, mas também de desenvolvimento e diversificação econômica para que a gente gere aqui futuramente, se Deus quiser, um ciclo de desenvolvimento econômico. Vamos até aproveitar aí a deixa e pedir uma ajuda aí, de repente, do Sebrae, da Prefeitura, né, para fazer um treinamento específico com os guias de turismo, né, porque eu acredito que logo em breve
não vai, eu acredito que vai demorar pelo menos, acho que uns 2 anos para voltar ao normal, né? Mas esse novo guiar, né? Como será o novo guiar? Como será você, principalmente para as pessoas que têm vans, ônibus, micro-ônibus, como será não ter um ônibus e transportar 5 pessoas, né? Então, assim, a gente precisa ter um auxílio, um apoio, alguma ideia de alguém para ver como é que a gente vai trabalhar em cima desse novo guiar, né? Exatamente. Eu acho que isso vai ter que ser um debate, vai ter que ter não só palestras e orientações, mas é um debate, porque como é uma coisa muito nova, vai ter que juntar várias ideias de especialistas que estão acompanhando e monitorando o avançar dessa crise e depois, se Deus quiser, o avançar da retomada, né? E eu acho que sim, né? E uma coisa interessante, Jacira, é que às vezes existem muitos cursos promovidos. E aí uma outra ideia também para o governo municipal, melhorar a divulgação dos cursos que existem, porque muitas vezes são cursos até gratuitos e que a gente não fica sabendo. Então, melhorar um pouco esse marketing daquilo que é de benefício à população, que é de utilidade pública. O tema aí que eu tinha falado no começo é educação financeira, tanto em termos de empresa quanto em termos de indivíduo. É uma paciência muito grande, é a gente tentar se reinventar para tentar uma renda de uma outra forma, é se unir para tentar um benefício do governo que seja justo e que seja possível legalmente. Exato. Né? E é isso. Né? Eu acho que, em geral, de curto prazo é isso, e a longo prazo o governo tem que se preparar. E acabei aqui de pensar em mais uma medida que o governo tem que pensar, que é a seguinte: Foz do Iguaçu, como recebe royalties, né, da Itaipu, e tem um orçamento um tanto quanto satisfatório, ela deve pensar num fundo soberano para se usar em momentos de emergência. Então, se a gente tiver um fundo soberano, ou seja, digamos que é 1 bilhão o orçamento do município por ano, né? 1 bilhão, que é mais ou menos isso que está dando. Desse 1 bilhão, se a gente consegue tirar por ano uma porcentagem pequena e vai acumulando num fundo de reserva, num fundo soberano, quando existir algo que é inesperado, nós vamos ter lá na frente um fundo que pode ser usado de forma emergencial, né, para algo sem precisar toda essa burocracia da lei, do Tribunal de Contas e tudo mais, né, porque já vai ter umas regras estabelecidas que é para emergência ou para destinação já prevista desse próprio fundo. Então, é importante que a gente pense também no futuro. Pode acontecer, que Deus me livre, mas que venha uma crise lá na frente, daqui 10 anos, 5 anos, até pior. Pode ser que sim, pode ser que não, mas a gente tem que estar preparado. Né? E Foz do Iguaçu, pelo orçamento que tem condição de fazer isso. Né?